As luzes douradas piscavam sobre as taças de champanhe. O salão inteiro cheirava a perfume caro e pretensão, aquele tipo de perfume que não se usa para cheirar bem, mas para marcar território. Era a noite do Daniel, o meu irmão, vice-presidente, o orgulho da família Cole. A minha mãe dizia que aquela festa era um momento de união. Mas união é uma palavra bonita quando dita por quem nunca teve de mendigar por um lugar à mesa. Eu cheguei atrasada, sim, com o vestido errado, o cabelo preso às pressas, e uma garrafa de água na mão porque o álcool me fazia sentir fora de mim. Senti os olhares antes mesmo de ouvir as vozes. Sorrisos ensaiados, cumprimentos corteses, e por baixo deles, o mesmo julgamento de sempre. Ela veio. Para quê? O Daniel estava no centro de tudo. Radiante. Um copo erguido, um discurso sobre esforço, mérito e família. Eu mal o ouvia. O som das risadas misturava-se com o tilintar dos copos e o burburinho de pessoas que nunca me viram como parte daquele mundo. Até que o meu pai me viu. O sorriso dele desfez-se no mesmo instante em que os nossos olhos se cruzaram. Estás atrasada. A voz dele cortou o ar. Forte o suficiente para que meia dúzia de convidados se virassem discretamente. Nem uma coisa sabes fazer bem. Nem chegar a horas. Senti o rosto a aquecer. Respirei fundo. Sussurrei. O trânsito. Ele riu com desdém. Desculpas. Sempre desculpas. Alguns desviaram o olhar, fingindo interesse nas flores da mesa. E eu desejei desaparecer. Mas o Daniel ouviu, e claro, não resistiu. Pai, deixa lá. Ela nunca foi conhecida pela pontualidade. Risos. Educados. Controlados. Mas ainda assim, risos. Cada gargalhada era uma pequena faca enfiada no mesmo sítio. Apertei o copo na mão e, antes que a vergonha me engolisse, aproximei-me. Eu vim para te felicitar. Não para ser o vosso divertimento. O olhar do meu pai endureceu. Não me respondas. A minha mãe tentou segurá-lo pelo braço. Murmurou não aqui, mas foi inútil. O som do estalo ecoou como se o tempo tivesse parado. O copo caiu. A água espalhou-se pelo chão como um reflexo distorcido do meu rosto. Por um segundo, ninguém respirou. Depois senti a mão dele no meu cabelo, e o mundo começou a girar. O chão de mármore raspou nos meus joelhos. O vestido rasgou-se. 68 pessoas. 68 testemunhas de uma humilhação. E nem uma voz. Nem uma mão. Nada. Quando ele me largou à porta, o silêncio era mais pesado do que o golpe. O portão fechou-se atrás de mim, por um instante. Só ouvi o som da minha própria respiração, entrecortada, trêmula. O vento frio colou o vestido à pele. E o sal das lágrimas misturou-se com o sangue do lábio. Ali, sozinha, comecei a rir. Não por ironia. Por incredulidade. Porque às vezes a dor é tão absurda que o corpo já não sabe chorar. Ri, e no meio desse riso ouvi qualquer coisa quebrar cá dentro. Um fio, uma corda, um resto de fé. Percebi, de repente, que aquele tapa não era o primeiro, era apenas o último que eu aceitava. Enquanto os risos e a música voltavam a soar atrás das portas, eu tirei o telemóvel do bolso. O ecrã iluminou o meu rosto inchado. O número já estava guardado há meses, à espera de um dia como aquele. Carreguei, ligar. Uma voz calma do outro lado. Cole. Sou eu. Está pronta? Respirei fundo. Sim, começamos hoje. A chamada durou apenas 9 segundos. Mas mudou tudo. Naquela noite, compreendi que as pessoas não mudam quando percebem a verdade, mudam quando a dor se torna insuportável. E a minha já tinha passado do limite. Enquanto caminhava pela rua, cada passo soava como um voto silencioso, nunca mais. Nunca mais serei o alvo fácil. Nunca mais vou engolir a vergonha que eles servem em taças de cristal. O luar refletia-se nas janelas da cidade como se observasse o meu desespero, ou a minha libertação. É pela primeira vez, senti algo parecido com paz. Não a paz doce do perdão, mas a paz fria de quem já não tem nada a perder. Dizem que o silêncio é uma forma de paz. Mas há silêncios que não curam, só apodrecem o que está vivo. O meu começou muito antes daquela noite. Desde pequena, eu aprendi que falar tinha consequências. Quando chorava, o meu pai dizia: queres atenção? Vai trabalhar para isso. Quando discordava, a minha mãe suspirava: não a provoques. Ele está cansado. E o Daniel ria. Ria como quem sabe que a dor dos outros nunca o alcançará. Cresci a achar que o amor tinha sempre uma condição: ser útil. Ser perfeita. Ser invisível. E por isso calei. Calei quando vi o meu pai gritar com a minha mãe à mesa. Calei quando ouvi o Daniel mentir para proteger-se no trabalho.
Calei até quando percebi que o medo já tinha tomado conta de mim, e o silêncio. Já me vestia como uma segunda pele. Aos 28 anos, comecei a trabalhar na mesma empresa da família, Redude Financial. Não por escolha, mas por inércia. Disseram-me que seria temporário. É como sempre, obedeci. No início, eu ficava no departamento de compliance. Uma sala pequena, paredes frias e o zumbido constante dos servidores. Lá, entre números e contratos, descobri algo que ninguém deveria ver. Transferências duplicadas, contas offshore, assinaturas que não coincidiam. O tipo de erro que um funcionário normal denunciaria. Mas eu não era normal. Eu era uma cole. É numa família que vive de aparências. A verdade é a maior das traições. Durante semanas, observei. Comparei documentos, copiei relatórios, imprimi e escondi cada página numa pasta preta. E no fim de cada dia, antes de ir embora, guardava tudo dentro de um livro antigo na minha gaveta, um exemplar de O Príncipe, do Maquiavel. Ironia, talvez. Mas havia algo de reconfortante na ideia de usar as próprias armas do inimigo. Lembro-me do dia em que tentei falar com o meu pai. Foi num domingo, depois do jantar. Ele estava no escritório, o copo de uísque meio cheio, o olhar distante. Eu tremia quando disse: há movimentos estranhos nas contas da empresa. Acho que alguém está a desviar dinheiro. Ele levantou a cabeça, e por um segundo, pensei que me ouviria. Mas riu. Um riso seco, pesado. Achas, ou queres mais atenção? E então veio o Daniel, sempre pronto a fechar as feridas com sarcasmo. Deixa, pai, ela sempre gostou de dramas. Deve estar a ver demasiadas séries policiais. Aquela noite foi a primeira vez que percebi que não era apenas invisível, era também o espelho onde eles se recusavam a olhar. Depois disso, o silêncio voltou. Mas agora, era estratégico. Passei a sorrir, a acenar, a fingir normalidade, enquanto, por dentro, planeava. Cada palavra que eles me diziam com desprezo, eu transformava em combustível. Cada humilhação, em prova. Não queria vingança, ainda não. Queria certeza. E ela chegou. Numa sexta-feira, o sistema bloqueou por erro. O Daniel saiu às pressas, irritado, e deixou o computador ligado. Pela primeira vez, entrei nos ficheiros dele. E lá estavam, relatórios falsificados, assinaturas forjadas, transferências ligadas à conta do meu pai. Senti o corpo gelar. Era como vereador, preto no branco, a podridão que eu sempre suspeitei. Desliguei o ecrã, fechei os olhos. E prometi a mim mesma, um dia, isto vai acabar. Mas não nesse dia. Ainda não. Porque aprendi que justiça feita com pressa é só mais uma forma de erro. Eu precisava esperar, pelo momento em que todos estivessem a olhar. Os meses seguintes foram uma encenação perfeita. Reuniões de família, almoços de domingo, brindes à honra do escola. Enquanto eles riam, eu fazia cópias. Enquanto eles dormiam, eu construía o meu dossiê. E a cada página guardada, sentia o peso da culpa a transformar-se em poder. Mas o mais curioso é que, com o tempo, o medo desapareceu. No lugar dele, nasceu algo novo, uma calma fria, cirúrgica. A mesma que antecede a tempestade. Eu sabia que não podia contar com ninguém. Nem com a minha mãe, que fingia não ver. Nem com os colegas do escritório, que sorriam enquanto os serviam. O silêncio que me oprimia durante anos agora era o meu disfarce, a minha arma secreta. E quando penso nisso hoje, percebo que foi nesse período que eu deixei de ser vítima. Não porque deixei de ter medo, mas porque aprendi a usá-lo. Transformei o terror em estratégia. A dor, em disciplina. E o silêncio, em força. Naquela altura, ainda não sabia quando tudo viraria. Mas sabia como. E sabia que, quando chegasse o dia certo, não haveria volta atrás. A noite ainda cheirava a champanhe e vergonha quando o telemóvel vibrou na minha mão. Tem a certeza? Perguntou a voz do outro lado. E eu, sem hesitar, respondi. Tenho. Começamos hoje. Foram 9 segundos. Mas 9 segundos bastam para mudar uma vida inteira. Voltei para casa com o rosto ainda quente do estalo. Os olhos ardendo de raiva e vergonha. No espelho da casa de banho, vi uma mulher que já não reconhecia. O lábio rachado, o olhar vazio, e, por trás dele, uma calma assustadora. Aquela calma que aparece quando já não há mais medo, nem piedade. Lavei o rosto. A água escorria vermelha, mas eu só pensava em uma coisa: eles não vão parar até alguém os parar. Abri o portátil. A pasta preta ainda estava lá, os relatórios, as assinaturas falsificadas, as transferências para as contas offshore. Clicava um a um, como quem reabre feridas antigas.
Cada ficheiro era uma prova. Mas também uma memória de tudo o que eu suportei calada. Copiei tudo para uma pendrive nova. E depois, para não deixar rasto, comecei a encriptar os ficheiros. Nomeei a pasta com ironia, família_feliz.zip. À medida que o progresso avançava no ecrã, 23%, 67%, 100%, senti o coração bater no mesmo ritmo. Não era só medo, era alívio. Como se cada megabyte carregado fosse um grito finalmente libertado. Enviei tudo para o Departamento de Auditoria Interna da Redwood, simultaneamente. Para os 3 maiores investidores internacionais. O último envio terminou às 2h17 da manhã. E às 2h18 da manhã, o meu telemóvel vibrou. Mensagem recebida, it's done. Aquela frase curta parecia banal. Mas para mim, era o som da minha libertação. Sentei-me na cama com o portátil fechado. O quarto mergulhado num silêncio pesado. Nenhuma música, nenhuma lágrima. Só o som do relógio e o pulsar dentro das têmporas. A adrenalina misturava-se com uma estranha serenidade. Sabia que, a partir daquele momento, não havia retorno. Lá fora, a cidade dormia, e dentro dela, os meus segredos começavam a acordar. As horas seguintes foram um borrão. Deitei-me, mas não dormi. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do meu pai, o sorriso do Daniel, as risadas abafadas dos convidados. E algo dentro de mim dizia, amanhã, tudo muda. Quando o dia clareou, as notificações começaram. Primeiro, uma chamada, depois, outra. De repente, dezenas. 53 chamadas não atendidas. Mensagens de voz, SMS e mails com assuntos em letras maiúsculas. Mas eu não atendi nenhuma. Porque a vingança, quando é justa, não precisa de pressa. Liguei a televisão. O som do noticiário preencheu o apartamento. Redwood Financial sob investigação por fraude e lavagem de dinheiro. Entre os nomes citados, os executivos Richard Cole e Daniel Cole. Por um instante, pensei que fosse um sonho. Mas não. Era o mundo, finalmente, a ver aquilo que eu já sabia há anos. A imagem mostrava a frente do edifício da Redwood. Carros de polícia, funcionários a olhar das janelas. O repórter falava de milhões desviados. Investigação interna, colapso de ações. É entre as palavras técnicas. Eu ouvi a minha própria respiração, lenta, firme. Não era felicidade o que sentia. Era uma espécie de vazio. Quando se passa a vida a lutar por justiça, a vitória não tem gosto de triunfo. Tem gosto de silêncio. Sentei-me no chão, encostei a cabeça à parede. E deixei o telefone vibrar no canto. A cada segundo, mais chamadas perdidas. Da minha mãe, do Daniel, até da esposa dele. Mas nada me faria tocar naquele ecrã. Depois, uma última vibração. Um número desconhecido. É talvez por curiosidade. Atendi. É a Sr. Cole. Sim. Fala o detetive Celis, da Divisão de Crimes Financeiros. Gostaríamos de ouvi-la sobre os ficheiros que enviou. Silêncio. Eles foram detidos. Sim, mas o seu pai já começou a falar. A falar. Diz que foi a senhora quem acedeu e divulgou ilegalmente os dados da empresa. Fechei os olhos. Claro que sim. Ele sempre encontrou uma forma de transformar a culpa em espelho. O detetive continuou. Precisamos da sua versão. Tem provas de que atuou dentro da lei. Olhei para o computador fechado. A pendrive ao lado. Tenho, e vou entregá-las pessoalmente. Desliguei. É naquele segundo. Senti o coração apertar, não de medo, mas de clareza. A verdade ia finalmente enfrentar a mentira. Cara a cara. E eu estava pronta. Peguei no casaco, na pasta preta e no pendrive. Antes de sair, olhei-me outra vez ao espelho. A marca do estalo já quase desaparecera. Mas a cicatriz por dentro, essa continuava lá. E talvez ficasse para sempre. Fechei a porta atrás de mim. O som seco ecoou pelo corredor. Um som que, para mim, soou a libertação. A cada passo, repetia em silêncio, eles queriam destruir-me, mas ensinaram-me a lutar. O amanhecer chegou sem avisar. A luz entrou pela janela como uma invasão. Crua, sem piedade, e eu percebi que não havia sono. Nem descanso. O telefone ainda vibrava sobre a mesa. Insistente, como se o mundo inteiro quisesse gritar comigo. Peguei o aparelho. 67 chamadas perdidas. 12 mensagens de voz. E um alerta de notícia que fez o sangue gelar. Redwood Financial, executivos detidos em operação durante a madrugada. Rolei o ecrã com dedos trêmulos. Ali estavam eles. O meu pai, algemado, o olhar cheio de fúria, o Daniel, pálido, escondendo-se atrás dos óculos escuros. É no fundo da imagem.
A minha mãe, a mesma mulher que um dia me ensinou a baixar a cabeça, chorava. Agarrada a uma toalha. Durante segundos, fiquei imóvel. O barulho da televisão era distante, como se viesse de outro mundo. E dentro de mim, o silêncio gritava. Eu deveria sentir alívio. Deveria sentir justiça. Mas o que senti foi vazio. Porque a justiça, quando chega tarde demais, não vem com aplausos. Vem com o eco das perdas que já não se podem recuperar. As imagens repetiam-se, carros policiais, jornalistas a empurrar microfones, vizinhos a comentar. A palavra fraude era dita tantas vezes que perdeu o sentido. E cada vez que a ouvia, uma parte de mim morria um pouco, porque aquele nome, Cole, agora era sinônimo de vergonha. Sentei-me no chão, de costas para a parede. Olhei à volta. O apartamento parecia maior naquele dia. Ou talvez fosse só o peso da solidão a ocupar o espaço. Foi então que o telefone voltou a vibrar. Um número desconhecido. Atendi. Senhora Cole. A voz do detetive Series soou cansada, mas cordial. Precisamos que venha até à esquadra para dar o seu depoimento. E, para se defender das acusações do seu pai. Fechei os olhos. O nó na garganta subiu devagar. Ele disse o quê? Que a senhora invadiu os sistemas da empresa. Que o fez por vingança. E o meu irmão? Diz o mesmo, que agiu sozinha. Por um momento, esqueci-me de respirar. Não doía pela mentira, mas pela confirmação de algo que eu já sabia. Na hora da queda, ninguém partilha o chão. Respirei fundo. Eu vou. O caminho até à esquadra pareceu mais longo do que nunca. Cada semáforo, cada olhar estranho no autocarro. Lembrava-me do que estava em jogo, o meu nome. A minha verdade. É no fundo, a minha própria identidade. Quando cheguei, o detetive esperava-me à porta. Os olhos dele tinham aquela mistura de respeito e curiosidade que se reserva a quem sobreviveu ao fogo. Tem provas de que agiu dentro da lei? Peguei na pasta preta. Tenho tudo aqui: logs, e-mails, permissões de acesso. E também, as cópias originais dos relatórios que eles falsificaram. Entramos. A sala era fria, iluminada por luzes brancas demais. Na mesa, uma pilha de papéis com o meu nome. É entre eles, uma folha escrita à mão, o caligrafia do meu pai. Lia-se: a minha filha traiu a família. Durante um segundo, o mundo perdeu som. Olhei para aquelas palavras e percebi, ele preferia destruir-me do que admitir a própria culpa. Mas algo dentro de mim mudou. A raiva que antes queimava agora era gelo. E o gelo, quando quebra, faz mais barulho que o fogo. Entreguei o pendrive, sentei-me e contei tudo, sem chorar, sem tremer, sem hesitar. Expliquei o acesso legítimo, o cargo, o dever de denunciar. Cada frase era uma pedra retirada do peito. Quando terminei, o detetive fechou o laptop, cruzou as mãos e disse baixinho: a senhora sabe que isto vai destruir a sua família? Não, detetive, respondi. Eles é que já a destruíram há muito tempo. Eu só tirei os escombros do caminho. Levantei-me, olhei pela janela da sala. Lá fora, o céu estava cinzento, pesado, mas no horizonte uma linha de luz rasgava as nuvens. E percebi que era isso: a justiça não traz consolo. Traz clareza. E às vezes, a clareza dói mais do que a mentira. O corredor da esquadra cheirava a café velho e papel molhado. Cada passo ecoava nas paredes frias. E o som das correntes metálicas denunciava o que estava prestes a acontecer. O detetive avisou-me. Ele pediu para falar consigo. Assente. Sabia que esse momento viria, o último elo entre o que eu fui e o que já não sou. A sala de interrogatório era pequena. Uma mesa de ferro, 2 cadeiras, uma lâmpada forte pendurada no centro. Quando o trouxeram, por um instante, não reconheci o homem à minha frente. As rugas multiplicadas, o cabelo grisalho, as mãos trêmulas. Mas os olhos eram os mesmos. Friamente azuis, incapazes de culpa. Ele sentou-se. As correntes das algemas bateram no metal. Um som seco, como o eco distante do estalo que me dera naquela noite. Vieste ver o que fizeste? Perguntou ele, com um meio sorriso. A voz, mesmo enfraquecida, ainda soava como uma ordem. Não, respondi, vim ver o que restou de ti. Por um segundo, o silêncio instalou-se. E nesse silêncio, cabiam anos inteiros, de medo, de obediência, de amor maltratado. Ele recostou-se, olhou-me de cima a baixo. Destruíste a nossa família, sabias? A tua mãe, o teu irmão, tudo perdido por causa da tua arrogância. A raiva dele era quase teatral. É pela primeira vez, percebi, ele não gritava por poder. Gritava por perda. Não da família, mas do controle. Respirei fundo. Eu não destruí nada, só tirei as máscaras. Máscaras,
Foi graças a mim que tiveste uma vida, casa, estudos, nome. E foi graças a ti que aprendi que o amor sem respeito é só uma forma educada de prisão. Ele bateu as mãos na mesa. O som das correntes reverberou pela sala. O detetive, do outro lado do espelho, fez menção de intervir, mas eu levantei a mão, não precisava. Tu devias ter ficado calada. Ele sussurrou. Foi o que fiz a vida inteira. Pai, até o dia em que percebi que o silêncio também mata. Os olhos dele tremeram. É por um instante, vi algo raro, medo. Não do que eu podia fazer, mas do que eu já tinha me tornado. Aproximei-me ligeiramente. Sabes o que é mais triste? É que, mesmo agora, algemado, ainda achas que és vítima. Mas a verdade é que foste tu quem ensinou o Daniel a rir da dor dos outros. Tu quem me ensinou que as mulheres devem aguentar caladas. Tu quem confundiu autoridade com crueldade. E no fim, foste tu quem me ensinou tudo o que precisei para te derrotar. Ele desviou o olhar, o maxilar tenso. As palavras caíram no chão entre nós. Pesadas, definitivas. Por um momento, pensei que ele fosse dizer algo, um pedido de perdão. Talvez. Mas não. O orgulho era o último muro que ele tinha. E nem a prisão o derrubaria. Levantei-me. As pernas tremiam, mas não de medo. De libertação. Enquanto o guarda o levava, ele virou-se pela última vez. Achas que ganhaste? Sorri, devagar. Não, só deixei de perder. As portas fecharam-se atrás dele com um estalo metálico. E aquele som soou como o ponto final de uma história que demorou toda uma vida a ser escrita. Fiquei ali, sozinha, por alguns segundos. Depois sentei-me novamente, olhando a cadeira vazia diante de mim. Era estranhamente pacífico. Pela primeira vez, não havia voz a mandar, nem olhos a julgar. Só o som distante do relógio e uma sensação nova, leve. Limpa. O detetive entrou. Acabou, disse ele. Assente. Sim, agora acabou mesmo. Quando saí do edifício, o ar da tarde parecia diferente. Mais frio, mas também mais puro. Olhei para o céu, um cinzento aberto em faixas de azul, e senti um nó desatar-se dentro do peito. A liberdade, percebi, não é um grito. É um silêncio sem medo. Caminhei até à rua, cada passo mais leve do que o anterior. É pela primeira vez em muitos anos. Não olhei para trás. Passaram-se dias, talvez semanas. O tempo, depois da guerra, deixa de ter forma. Acordava cedo, não por hábito, mas porque o corpo já não sabia dormir. As notícias repetiam-se nas televisões. Cole pai condenado a 20 anos por fraude e corrupção. Daniel Cole aguarda julgamento em prisão preventiva. As manchetes já não me doíam. Eram só palavras. Palavras que, um dia, tiveram o poder de me esmagar. Mas agora só ecoava num espaço onde antes havia medo. A empresa publicou uma nota oficial. Agradecemos a coragem da denunciante interna que trouxe à luz os atos ilícitos. Não mencionaram o meu nome, e eu gostei disso. A invisibilidade, que durante anos foi uma maldição, agora era abrigo. Naquela noite, a minha avó ligou-me. A única que nunca duvidou de mim. Vi tudo na televisão, querida. A voz dela tremia, mas havia doçura. Fizeste o certo, mesmo que doa. Mas não parece certo, avó, respondi. Parece só, vazio. Ela riu baixinho. Fazer o certo raramente traz felicidade no início. Mas um dia, vais acordar e perceber que a dor ficou para trás. Desliguei e fiquei em silêncio. E pela primeira vez, percebi que talvez ela tivesse razão. Na semana seguinte, vendi o que restava, o apartamento, os móveis, o nome gravado na caixa de correio. Deixei tudo. Peguei numas malas pequenas, e num comboio que seguia em direção ao litoral. O mar sempre teve algo de hipnótico para mim. Talvez porque é o oposto do que vivi, livre, imprevisível, sem dono. Quando cheguei, o ar cheirava a sal e promessa. O apartamento era simples, paredes brancas. Uma varanda que dava direto para o oceano. Nos primeiros dias, não falei com ninguém. Apenas ouvia. O som das ondas, o grito das gaivotas, o ranger da madeira sob os meus pés. E quanto mais ouvia, mais entendia, o silêncio não é ausência de som, é a presença de paz. À noite, sentava-me na varanda com uma manta nos ombros, olhando o horizonte. Lá longe, o sol afundava-se devagar, tingindo o céu com a mesma cor dourada da festa que começou tudo. Mas agora, aquela luz já não doía. Era bonita, até. Porque não me lembrava mais do golpe, lembrava-me do que veio depois. Da força que nasceu do medo. Da coragem que nasceu da dor. Um e-mail chegou numa dessas noites. O remetente, Daniel. O assunto, desculpa. Abri.
A mensagem tinha apenas uma linha. Eu não sabia o que ele faria contigo. Espero que um dia me perdoes. Fiquei a olhar para o ecrã durante muito tempo. Não chorei. Não sorri. Apenas apaguei a mensagem e fechei o portátil. Há desculpas que não são para serem ouvidas, são para serem compreendidas pelo silêncio. Olhei para o mar. O vento trazia cheiro de sal e liberdade. A cada onda que quebrava, sentia um pouco do passado se dissolver. A mão que antes tremia agora repousava firme sobre o corrimão. E percebi que a força não está em revidar, está em continuar. Dei por mim a sorrir. Não porque venci, mas porque sobrevivi. E sobreviver, às vezes, é a forma mais pura de vitória. Fechei os olhos. Deixei o som do mar preencher tudo, o peito, a mente, os lugares vazios que a dor deixou. E sussurrei, quase sem voz. Vocês riram de mim naquela noite. Mas sou eu quem ainda está de pé. O ecrã mental escurece. As ondas continuam. É no fundo, apenas uma frase ecoa, baixa, firme, definitiva. A vingança não é o grito. É o silêncio de quem sobreviveu. E aprendeu a respirar entre as cinzas.